pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí que o Palmeiras venceu o time do São Paulo. É líder nato mais do que nunca, 2 pontos à frente do segundo colocado, venceu aí o clássico. Tem novidade no time do Palmeiras, Vitor Roque mais uma vez marcando o gol e dessa vez gol importante, que foi o gol da vitória e muito mais. Tem o Neto se rendendo ao time do Verdão, ao Vitor Roque, os caras pedindo desculpa ao vivo aí ao jogador e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo isso, tudo que a gente está falando do Verdão? Então assista esse vídeo até o final, porque tá muito massa ver os caras com cara de pateta aí, né, se rendendo ao time do Palmeiras. Então assista esse vídeo até o final. O Veloso, o Palmeiras é o time a ser batido em relação ao Brasil hoje, sul-americano, e o Mundial que vai ser agora, acho que é dia 13 ou dia 15, o primeiro jogo do Palmeiras contra a equipe do Porto, 7 horas da noite, vai ser na Globo o jogo. É domingo. Eu vi ontem, vai ser 7 horas da noite. Num domingo à noite. O Luiz Roberto de São João da Boa Vista. Um beijo, Luiz Roberto. E se o Ferreirinha fizer gol, Luiz Roberto, você, a sua cachorrinha, vamos vestir de tanguinha. Ô, Paulo Nunes, o que você já pegou de mulher vestindo tanguinha de oncinha, hein, Paulo Nunes? Mas muito, hein, Paulo Nunes? Vou contar aqui todas que você pegou, Paulo Nunes. Tudo que você fez de errado, eu vou tirar o sarro de mim na Globo. Falaram de você ontem. Eu vi ontem, eu tava assistindo com o Júlio, meu filho. E aí, Veloso? E aí que o Palmeiras realmente tem um elenco que favorece o trabalho do Abel, né? Ontem, você vê o banco do Palmeiras, as mexidas que ele fez no segundo tempo, é impressionante. A qualidade que ele tem e como o time responde, né? Passa de baixo aqui. Ele está realmente com um elenco que ele consegue trabalhar, mudar o time no segundo tempo. E o Palmeiras é um time confiável, né? Um time que é forte mentalmente, um time que teve dificuldade, mas continua insistindo. Fisicamente o Palmeiras também está voando e foi até o final para conseguir o gol que já merecia até ter acontecido antes. Dá para entender que o Palmeiras hoje é o melhor time sul-americano e pode, de uma certa maneira... Daquilo que a gente falou no começo do ano, acho que foi, né? Mostra os três aqui. Júlio, como você chama, truta? Como é seu nome? Tomás, e você? Benjamin. Tá triste do jogo de ontem? Tá, né, Benjamin? Seu time também é brincadeira, velho. Não dá um chute no gol. E você torce pra quem? Flamengo. Ah, então você é o cara. Você torce pra quem, Júlio? Palmeiras. Aê, Júlio! Aê, Júlio! Ô, Júlio! Pra quem você torce? Criou juízo! Para, Júlio! As pessoas vão editar isso aí. Criou juízo! Pra quem você torce? Depois de uma pressão dessa? Depois de uma pressão dessa? Você tá engraçadinho, hein, Júlio? Vou te pegar, hein, velho? O que você pensa do Palmeiras em termos do Mundial? Porque quando a gente falou aqui no começo que o Palmeiras estava mal, que poderia até não classificar antes do jogo do São Bernardo, foi 3-0 pro Palmeiras. Uhum. Se eu não estiver errado, eu acho que o Estevão fez 2 gols. Fez 2. Aí foi o melhor jogo do Palmeiras no Paulista. E a gente fala, com esse time aí não vai chegar. Com esse time aí vai sair na primeira fase. Com esse time agora, o Palmeiras é candidato ao título mundial agora aí, meu irmão. Eu não tenho dúvida disso. Isso tá indo longe demais. Mundial, não. Mundial também não, né, craque? Né? Mundial não. Outros títulos, tudo bem. O Campeonato Brasileiro... o Campeonato da Copa do Brasil, Libertadores, mas Mundial não. Mas a verdade é que o Palmeiras tem um time, tem o melhor elenco que o Abel já teve desde que chegou ao Palmeiras. É um time que mexe e não perde qualidade. Ontem mostrou isso. Correu atrás de resultado desde o começo do jogo até o final do jogo. Tem qualidade para isso. É um dos melhores times de futebol brasileiro. E não é de agora, não é esse ano, já faz tempo. O São Paulo sabe disso e por isso jogou da forma que jogou ontem. Não adianta o torcedor são paulino querer que o São Paulo enfrente o Palmeiras de igual para igual. Isso aí não existe. Você precisa ter humildade de entender que o seu rival hoje tem um time mais organizado e melhor do que o seu. Você está dizendo que o São Paulo tem que ter humildade para dizer que perdeu o jogo. É isso que você está falando? Não. De perder o jogo não. De entender que precisa se defender contra um time que é muito melhor que... Esse é um termo de humildade lá no Morumbi, esse é um termo que não é muito conhecido lá. Mas porque vocês são soberanos. Não, mas precisa ter. Mas não tá tendo. Tá tendo sim. Aonde? Quando teve? Os 2 jogos contra o Palmeiras fora de casa. Jogando lá atrás, sem dar um chute no gol, você acha que é legal? Não é legal. Vocês falaram que perde por causa de grama sintética. Mas você... É o quê? Você vai enfrentar um time que tá acostumado a jogar
no gramado. Mas você quer dizer então que o Palmeiras, tudo que o Palmeiras ganhou é por causa do grama sintético? Você falou assim. Não tô falando isso. Então o Galo vai ser campeão de tudo, o Atlético Paranaense. Não, mas... Não gagueja. Não tô gaguejando. Nós estamos discutindo futebol. O Palmeiras tem uma coisa que os outros times não têm, organização financeira. Não é só você colocar gramado sintético no seu estádio e você vai ganhar título. Mas como é que o Lucas não joga ontem, por exemplo? Você precisa se organizar financeiramente. Por que o Lucas não jogou? Por que o Lucas não jogou, cara? Mas se fosse semifinal de campeonato... Aí ele iria como foi no outro. Ele iria como foi no outro. Fala então, Veloso, por que ele não jogou? Se fosse o Yuri Alberto, né? Acabaria com ele. Esse é um assunto que eu gostaria de falar. Então você pode falar. Porque é impressionante o quanto que o jogador é mimado hoje no futebol brasileiro. Mas muito mimadinho, O cara ganha 2 milhões de reais... Já chega aquela história do desconforto, né? Que eu já acho um absurdo. Aí tinha o desconforto. O desconforto não posso jogar. Agora eles inventaram que mesmo ganhando 2 milhões de reais, eles têm que escolher... Tem as crianças aqui. Desconforto que eu conheço é outra coisa, cara. O jogador... Caiu o sabonete, aí você cai o sabonete... É isso que é o descontrole pra mim. Aquele verdinho, lembra que a gente usava? Lembro, aquele de sauna. Vai na sauna pra você ver o desconforto que é você perder aquele Aí você abaixa pra pecar. Você abaixa assim, ó. Desconforto. Desconforto é isso, Veloso. O cara ganha 2 milhões de 2 reais. 2 milhões o cara não quer jogar. E escolhe o campo que ele quer jogar. Aquele impressionante. Eu não vou, aquele tá ruim, eu não vou. O jogador brasileiro tá chovendo hoje. É muito mimado. É muito mimado para poder escolher o campo que vai jogar. E, infelizmente, a diretoria é conivente com esse tipo de coisa. Tem diretoria que aceita que o jogador possa escolher o campo que ele vai jogar. Eu quero ver se botar uma multa quando ele se recusar a jogar de 30%, se ele vai continuar escolhendo o campo que ele vai jogar. Para você, meu querido Godoy, o que você enxerga daquilo que o Souza falou, da humildade que tem que ter? Porque você não tem humildade nenhuma. Mas não tem mesmo. O que eu entendi do Souza quis dizer é da humildade de enfrentar o Palmeiras, é isso? Com certeza. Mas quantos títulos mundial tem o São Paulo? Tem 3. E quanto tem o Palmeiras? Nenhum. Quem é mais... Tem um. Não, Veloso, não tem. Vamos lá. Hoje o São Paulo tem humildade e tá com medo do Palmeiras. Pelo menos... Não, você falou. Não é medo. Você já falou. Não, mas você quer falar de novo, então? Não, mas eu não falei que era medo. Eu não falei que era medo, eu falei que era respeito. Entender que o momento do adversário é melhor. É melhor. Tá jogando dentro do seu estádio. Souza, pô, quantas vezes a gente enfrentou adversário que era melhor, a gente ganhou o jogo, a gente chutou bola na trave. Qual foi o chute que o São Paulo deu ontem? Claro que deu. Quantos, Souza? O São Paulo deu uns 3 chutes. 2. 3. Um do Ferreirinha e um do Ferreirinha. E do Oscar. E o do André agora, não conta não? Que chute. Mas chuta, o Everton tirou a bola, pô. O quê? O quê? O Everton tirou a bola, são 3 chutes. Você acha que é bom 3 chutes, Souza? Pro time como o São Paulo, que você me humilha aqui, você foi campeão, você não foi da Libertadores, a gente nunca disputou a Copa do Brasil, a gente... Pô, vocês têm 3 Libertadores, vocês estão com medo do Palmeiras jogar? Não é medo. Você já falou, Godoy. O Palmeiras hoje impõe essa condição aos adversários, né? O Flamengo talvez possa ser ou seja o único adversário que vai jogar com o Palmeiras na mesma condição, de igualdade, de possibilidade de criar, impor e comandar a dinâmica do jogo. Os demais adversários, pelo momento que atravessa, e no caso do São Paulo até agora venceu um jogo apenas, só empatou no Campeonato Brasileiro. Vai jogar contra um adversário como jogou ontem, se preocupou muito mais em não sofrer gol, em não perder, e se tivesse possibilidade, como teve, de fazer gol, mas não conseguiu, é dessa maneira que os adversários vão jogar e encarar o Palmeiras. O Palmeiras pode nos mostrar um futebol exuberante, lindo. O que é futebol exuberante hoje, que todo mundo critica o Palmeiras por isso? Não joga... Um time que não perde, que não toma gol, que faz gol pra cacete, que é campeão de tudo. Eu quero ser o Palmeiras. Mas joga competitivamente e alcançando o objetivo. Qual é o objetivo? Vencer. Não dá espetáculo, mas é o objetivo. Alcança a vitória. Você é Palmeiras? Segura o microfone. Olha lá. São muitos palmeirenses. Desde Para, que eu nasci. Júlio, as pessoas... Ô, Júlio! Vai botar você em todos os programas, tudo que você falou que você é palmeirense. A gente não veste verde. Você veste verde? Eu visto Olha verde lá. toda hora. Gente, tem umas coisas da vida. Veloso, Televisão ao vivo é isso. Veloso, você tem participação nisso? Não, fica quieto, Souza. Bota o gol do Palmeiras aí pro Júlio agora.
Aí, Júlio, olha lá, gol do Verdão. Se o Zubeldia não consegue ganhar do Palmeiras, Souza, você que é um cara que sempre... As probabilidades sua de falar mal... Pode deixar que a bola vai na mão dele, Veloso. Probabilidade de falar mal de quem? Você não fala mal do Zubeldia, você acha o Zubeldia um craque. Para o elenco que ele tem na mão? Você falou agora que o elenco é bom? Com o Luca, Oscar... Não, com esses jogadores em campo, aí muda. Aí muda, né, craque? Aí você tem qualidade, né? Mas ele é que escala! Por que ele não botou o Lucas pra jogar, Souza? Porque o Lucas não quis jogar no sintético. Vem de uma lesão no sintético, onde ele bateu o joelho, e decidiram lá para ele não jogar. Mas pro time que ele tem na mão... Lê lá então pra mim, você. Choque Rei. Feitos os últimos técnicos do São Paulo nos clássicos. Diniz quebrou tabu, nunca tinha ganho no Allianz Parque. Crespo, campeão contra o Palmeiras Paulista. Senna eliminou o Palmeiras em mata-mata Copa do Brasil. Dorival eliminou o Palmeiras em mata-mata Copa do Brasil. Carpini contra o Palmeiras Supercopa. Zubeldia. Campeão. Perdeu. Campeão. Campeão. Perdeu 3 jogos sem nenhuma vitória e fez o Palmeiras passar no retrospecto. Seja na conta do... Os moleques estão lendo mais que você, Souza. Não, eles estavam lendo... Seja na conta do Palmeiras, 121 vitórias, 120 empates e 120 derrotas. Ou na conta do São Paulo, 119 vitórias, 116 empates. É pau a pau, hein, irmão? Palmeiras e São Paulo, hein? Desde a época que eu jogava, sempre foi o jogo mais difícil. Era contra o Palmeiras. Não era contra o Corinthians? Não. Contra o Palmeiras? Não, era contra o Palmeiras. Palmeiras Godoy, quando você tem um retrospecto como esse, por que o Zubeldia tem tanta moral com a torcida e com a imprensa? Por que esse cara não foi mandado embora ainda? Porque qualquer outro treinador, sem ser ele, esses daqui, teriam sido mandados embora de São Paulo, na situação que está. Principalmente os brasileiros, né? Porque o outro argentino, no caso do Crespo, também foi campeão e na primeira oportunidade que o time oscilou, deram a passagem para ele. Eu acredito que o que ainda segura o Zubeldia ali no comando do São Paulo é o Dorival Júnior ter sido empregado, estar empregado e a multa indenizatória deve ser elevada e não ter disponível no mercado um outro técnico brasileiro que possa satisfazer o interesse, o capricho dos dirigentes que comandam o São Paulo hoje. Vamos lá, vamos lá. Vamos colocar os lances do Palmeiras. Aonde o Palmeiras do Abel Ferreira é tão... Por que é tão eficaz? Acho que o Palmeiras, o Abel conseguiu de novo, né? Mesmo mudando vários jogadores, mesmo fazendo essa reformulação, deixar um time muito competitivo de novo. Ontem o São Paulo teve muita dificuldade de ter a posse da bola. É sempre pressionado, sempre que o Palmeiras perde a posse de bola, recupera muito rápido. O São Paulo não teve oportunidade nem de jogar, porque a bola, o Palmeiras recuperava muito rápido. Isso incomoda, é muito difícil jogar contra o time. O Richard Rios joga, hein? Joga muito. Nossa, mãe do céu. Joga muito. É muito difícil jogar contra um time assim que você não consegue ter a posse de bola e ter espaço para jogar. E o Palmeiras impõe essa dificuldade e por isso que fica o tempo todo com a bola e tentando fazer o seu gol. Demorou para sair, é verdade. Já deveria ter saído aí. Se o Estevão acerta o gol, era não, caixa, seria gol. E teve algumas oportunidades e no finalzinho... Essa foi a grande chance para mim da equipe do São Paulo. Não foi nem a do Oscar. O Oscar, para mim, é ex-jogador. Mas vocês pagam pau pro Oscar, tá tudo certo. Para mim, é ex-jogador. Esse lance do Ferreirinha poderia ter saído o gol. Né? Qual a ideia do Palmeiras, Souza, em relação a esse time disputar o Mundial? Mundial... Coisa que vocês têm quantos? 3. 3. Não, o Mundial... Porque vocês estão jogando com medo ainda. Mundial... que o time da gente não tem, né? O banco que o Palmeiras tem, né? Essa é a realidade. Não tem um time que o Palmeiras tem hoje. Vocês não tinham lá um banco Inter lá no São Paulo? Não tem mais não. Tem mais não? Até o banco foi embora também? Mas assim, em termos de Mundial, não. Mundial, eles vão lá, vão participar, é bonito, vão viajar, vão pro 3º consecutivo, mas só ida só. Passagem de ida e de volta sem nada. O que é? Tentar o bicampeonato. Calma, Veloso. Tentar o bicampeonato. Termina, Souza. Então, eles vão todo ano, porque eles têm time, eles ganham Libertadores, eles vão, mas volta de mão vazia. Que vergonha pra nós, hein? Não vamos mais pra Mundial nenhum, né? Não é vergonhoso pra mim, pra você? Com certeza. O Santos. Mas assim, não é vergonha? O Palmeiras tá indo toda hora, o Palmeiras não vai, né? Só vai. Tem muito torcedor que vai também, mas só isso. Você acha que muita gente tá comprando passagem pra ir pros Estados Unidos ver o Palmeiras? Vai, pô. Mas volta no mesmo... Vai ver o Mickey, Pateta. Chega lá só ver. Não, velho. Dessa vez não. Escuta o que eu tô falando, hein? Não, escuta o que eu tô... Dessa vez não.
é o melhor time do Palmeiras. É o melhor time do Palmeiras. É um momento incrível do Palmeiras. O Palmeiras vai surpreender. Eu vou torcer contra. Para não nem na primeira fase. Mas o Palmeiras vai chegar para mim. Godoy, o que você pensa desse time? Eu não sou tão otimista, não é em relação ao Palmeiras. Eu não sou tão otimista, não é em relação ao Palmeiras, não. Eu não sou otimista em relação ao futebol brasileiro competindo com o futebol europeu. É muito diferença. Só você ver a mentalidade do que é entrar em campo para jogar futebol. Jogar futebol para ver o quanto que o sul-americano está bem abaixo do europeu. Obrigado. Do clássico entre Palmeiras e São Paulo, a vitória do Palmeiras em Barueri foi assim. O Dia das Mães na Arena Barueri teve momentos de lembranças e homenagem. Mas foi Vitor Roque quem fez uma homenagem especial. Aos 49 do segundo tempo, o atacante teve de aguardar a revisão do VAR para deixar Dona Ercília cheia de orgulho. Quero mandar um abraço para ela. Esse gol foi para ela. Antes eu tinha comentado com ela que eu ia fazer um gol e graças a Deus pude marcar. Como um bom filho palmeirense, Vitor Roque mais uma vez incorporou o espírito persistente do time. Palmeiras não teve coração mole e tentou castigar o São Paulo desde os primeiros minutos. O São Paulo se segurava bem e nos erros do time da casa teve chance de marcar. O prejuízo dos palmeirenses foi a expulsão do filho rebelde. Abel Ferreira se revoltou com o árbitro que não deu cartão amarelo para Alan Franco após segurar o pé de Estevão. O protesto que partiu da diretoria. O treinador não compareceu na entrevista coletiva. Quando o clássico se encaminhava para o 0-0, nos acréscimos, Vitor Roque, que entrou aos 34 do segundo tempo, ganhou do zagueiro são paulino na força. Passou para Felipe Anderson. E o fim da história, você já sabe. Depois de alguns minutos, o juiz confirmou o gol e o estádio explodiu de alegria. Primeira derrota do São Paulo no campeonato. Por um lado, no puedo decir nada, el rival ganó bien. Por otro lado, tengo que felicitar a mis jugadores porque venimos haciendo un esfuerzo con nuestros recursos, nuestra herramienta, lo que más se puede. Y por otro lado, necesitamos pronto ganhar no Brasileirão, não? O gol mantém o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro e derruba uma invencibilidade de 12 jogos do São Paulo na temporada. A última derrota são paulina tinha sido para o próprio Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. Caiu o último invicto do Campeonato Brasileiro. Talvez por isso, uma comemoração extra dos palmeirenses. Ao lado de 29.700 palmeirenses que bateram recorde de público em Barueri, os jogadores vibraram como nunca a vitória e a liderança no campeonato. Emoções que só a rivalidade e o coração de mãe entendem. Trabalhamos firme, com muita humildade e é uma conexão entre o grupo, todo o Palmeiras e com os torcedores também. É importante para o Vitor Roque nessa sequência também de confiança e fazer gols com a camisa do Palmeiras. E agora, claro, tem Libertadores, não é, Vinícius Nicoletti, mas a sequência do Palmeiras nesse Brasileirão é bem interessante. Red Bull, Flamengo e Cruzeiro. Opa, equipes que estão brigando na parte de cima. São todas as equipes que aparecem na sequência do Palmeiras, Vinícius. Exatamente. Red Bull e Cruzeiro fora de casa, só o Flamengo vai jogar em casa nessa sequência. Então é mais uma pedreira pro Palmeiras na sequência. O próximo jogo que você lembrou aí contra o Bolívar pela Libertadores, na quinta-feira. Hoje é folga aqui no Palmeiras, por isso deve ter time reserva. E olha o time reserva que o Palmeiras tem para colocar em campo, né? Muitos jogadores que são consagrados, que já foram campeões brasileiros, hoje no banco de reserva do Palmeiras, caso do Marcos Rocha, Mike, Murilo, Rafael Veiga, o Maurício que chegou agora. Enfim, muitos pontos para a gente destacar nesse time do Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro. Um deles, novamente, a persistência do time, foi buscar a vitória no finalzinho, com gol aos 49 do segundo tempo. O Vitor Roque, que vocês destacaram aí, terceiro gol dele consecutivo em 3 jogos, falou que esse gol da confiança, né? Um gol no clássico, um gol da vitória, ele fica mais aliviado para os próximos jogos. O Paulinho, que foi titular pela primeira vez, a gente viu já algumas conexões dele com o Estevão. O Vitor Roque começou no banco de reservas, mas o Estevão e o Paulinho já mostraram ali um certo entendimento. E outro ponto que dá pra gente destacar nesse Palmeiras líder é a defesa.
4º jogo consecutivo do Palmeiras sem sofrer gols na temporada. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras sofreu apenas 3 gols em 8 jogos. Foi campeão brasileiro em 2022 com a melhor defesa. 2023 foi a segunda melhor defesa, 1 gol a mais do que o Atlético, que foi a melhor defesa. E 2024 o campeão Botafogo também foi campeão com a melhor defesa. Então, quer dizer, times que sofrem poucos gols é sinônimo que vai brigar pelo título. E a gente vai acompanhar todos os detalhes aqui no Palmeiras. Já cola então o personagem do jogo, que foi o Vitor Roque, antes e depois de marcar o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Então precisou até marcar de 13 jogos, mais de 800 minutos e 19 chutes. Depois que ele marcou a tal da confiança, né, ele teve 2 jogos e precisou de 2 chutes até marcar. O Vitor Roque, ele virou já essa onda da confiança, da tal da resiliência que o Abel falava. Tá no gerúndio. É? Acho que tá indo. Tá indo? Mas tá indo bem. Primeiro que assim, antes não era uma questão técnica, era uma questão de confiança mesmo, adaptação ao trabalho, algo assim. Ok, tinha uma questão técnica também, mas eu acho que por causa da confiança, porque você percebia às vezes ele querendo acelerar muito, às vezes não estava dentro do que a gente conhece do que ele é capaz. Mas eu acho que agora ele está entregando mais. Por exemplo, essa situação está acontecendo com o Paulinho, que tem tentado acelerar o jogo, ontem uma boa batida de fora da área, no segundo tempo, né? Mas que ele não está conseguindo entregar o que ele já entregou. Mas ele dá todos os sinais de que já ele entrega. É mais ou menos eu sou você ontem, né? O Vitor Roque pode falar para ele. Passei por isso, tem pouco tempo, calma, já vai encontrar. Agora, uma coisa tem me chamado muita atenção no Palmeiras, que eu acho que está aqui, debaixo do nosso nariz, e acho que a gente tem falado pouco. Desde o início da temporada, quando o Abel externou os planos de como ele ia abordar o elenco e como ele está conseguindo fazer essa abordagem, hoje a gente tem dificuldade para falar qual é o time titular do Palmeiras, e se você errar, talvez você erre feio, talvez você erre 4, 5 nomes. E você parou para pensar como o Palmeiras encerrou a partida ontem. Era um clássico contra o São Paulo, uma luta pela liderança da competição. E quem era o marcador do time? O volante, sabe aquele? Quem era? Era o Lucas Evangelista? Era o Rafael Veiga? Quem era? E eu tô falando do Rafael Veiga, hein? Inclusive, não parecia, né? Mas hoje, ele não inicia um jogo do tamanho do clássico. E tem alguma garantia de que ele vai iniciar o próximo? Não tem. Olha quem entrou. Vitor Roque, Rafael Veiga, Maurício, Felipe Anderson. Olha quem não saiu. Flaco Lopes. O Abel tem uma abordagem completamente revolucionária para o futebol brasileiro na atual temporada. A gente não crava quem são os titulares, gente. Porque a gente estava aqui no... O Facundo, desculpa, que era titular 24 jogos seguidos, não foi. A gente tinha uma coisa que assim, time que está ganhando não se mexe. Ele está sepultando essas verdades absolutas. E se ele perdesse o jogo, eu não ia mudar nada do que eu estou falando. Hoje ele tem, com o mesmo número de jogadores, um elenco maior do que ele tinha. Mas aí eu acho que o ponto é o seguinte, não é que ele muda o time porque ele muda a formação, ou ele faz mistério, ou ele aborda cada jogo de um jeito. Ele faz isso por uma questão física. Dificilmente você vai ver um jogador do Palmeiras, em 2 jogos seguidos, jogar mais que 60 minutos nos 2 jogos. Então. Os jogos do Palmeiras, eles não duram 90 minutos, eles duram 60. Porque dá 60 minutos, ele tira, principalmente esses que têm mais essa dificuldade. Os que respondem mais pela tática do time. É um time de pressão alta? É um time de controle de jogo? Então, tô sobrecarregando esses caras. Porque dificilmente ele tira os zagueiros. Mexer mais ali no Aníbal Moreno, Martínez, o Richard. Não, ele mexe nos que tem que são exigidos fisicamente, que precisam disso. Ficam batendo e voltando. Por exemplo, o Felipe Anderson. Ou o Veiga, que tá voltando agora de contusão, ou o Paulinho, que tá voltando de contusão. O único que jogava todos os jogos era o Facundo. E aí ele tirou. E aí por que o Vitor Roque ontem começou no banco? Porque não importava? Não, mas porque no jogo anterior ele jogou 90 porque ele precisava. Porque ele perde um gol e precisava se recuperar na partida. Senão ele teria saído antes contra o Cerro. Então eu acho que as mudanças que o Abel faz não são para mudar o estilo de jogo ou para criar dúvida no adversário, mas eu acho que é uma questão física. Gestão de minutagem. A gestão ali de minutagem que a gente
foi falando um pouco mais, né, a partir de 2019, que criou-se também essa situação na época lá com o Jesus, outro português, que era em relação aos jogadores frescos. Né? Preciso dos jogadores frescos. E aí, dando o elenco que o Abel já está pedindo há bastante tempo, que você vai conseguir fazer essa mudança de jogadores ali, de minutagem, principalmente para você controlar a carga, sem baixar a questão técnica, é tudo que o Abel Ferreira queria. Você não vai ver o Richard jogando 90 minutos sempre. E é engraçado... Ou o Felipe Anderson. Até porque isso, a gente já está falando, batendo nessa tecla há bastante tempo aqui. Não existe treino, gente. Isso. Não tem treino. Essa que é a realidade. Ainda mais, ainda tem o Super Mundial, que a gente está falando aqui também. E o Palmeiras estará lá. Mas, assim, não tem treino, então você não tem tempo. É viagem o tempo todo, é Libertadores, a Copa do Brasil, é brasileiro, enfim. Então, é a gestão que o Abel Ferreira, tendo o elenco na mão, tendo mais peças de qualidade ali, basicamente iguais, aí é certíssimo. Não vai ter mesmo 11 titular. E é curioso, porque a gente não fala, Marra, desculpa, a gente não fala necessariamente sobre o rodízio do Abel. Não. Porque não tem isso. Porque o elenco é melhor também. Nenhum você olha ali e fala assim, esse cara é o reserva do... E não vão sair todos de uma vez. Você não vai entrar com menos 8. Os outros 11. Hoje... Vai mudar 3, 4. Hoje, para mim, uma sensação muito clara que eu tenho é que o titular é o Everton. Porque até o Gustavo Gomes estava no banco, gente. E em jogo grande, ficando no banco. E acho que esses mais novos, tipo Estevão, um que tem jogado muito é o Giai também, né? Mas... vai definir uma Libertadores amanhã, eu não sei se ele vai ser o titular. Também não sei. Em relação ao Estevão... E, na verdade, não vai, né? Porque o Estevão vai embora, né? Então, para mim, o Estevão, eu nem citei como ele e o Everton os titulares, porque eu entendo a situação do Estevão eu preciso aproveitar, eu preciso curtir isso todos os momentos. Mas daqui a pouco eu já não tenho ele mais. Só que enquanto tem, o Abel sabe que ele oferece muita coisa diferente. Mas ele também não tem por 90 minutos. É verdade. Até ele. Ele troca, tira. Hoje, gente, a gente falou sobre isso no Paulista. Rafael Veiga, quem vai entrar? Não, mas o Veiga vai jogar. O Paulista acabou e hoje eu não sei se o Veiga é titular mais. Eu não sei quem é titular. Falou 2 semanas atrás. O titular é o Everton. Lembra? A gente estava conversando com o Nicolete. Ou a gente ficou naquela de onde o Veiga entraria. Se é o Martínez ou se é o Aníbal. Sim. O Richard vai ser, né? Contra o Richard e agora tem o Lucas Evangelista. E o Maurício, também. que era o destaque do Paulista, já não é mais. Que ia pegar o lugar do Veiga. Do Facundo. Que tinha encontrado ali no meio de campo. Eram os dois juntos. Sim. Não, vai ser um ou outro. 3-6-0. E o outro lado também é verdadeiro. Sem atacante. Ficou o Maurício e o Veiga jogando ali dentro. E na última coletiva, não ontem porque não teve, mas anterior, quando perguntaram para ele por que o Facundo joga todos os jogos, ele respondeu, porque eu não tenho os outros dessa posição, que no caso é o Paulinho. Sim. Então, por uma condição, não é nem que... Talvez ele nem quisesse que o Facundo jogasse todos os jogos como jogou, mas foi por uma necessidade do elenco. E eu não sei... E o contrário também é verdadeiro. O Flaco também não é reserva. Ele parece ser reserva, mas no clássico ele é titular. A discussão nas redes sociais é se a comemoração foi exagerada. Eu não acho, não, cara. Do jogo, né? Eu não achei, não. Fiz 4, formação acadêmica de comemoração. De arquibancada. Curso em Harvard e também, assim, nem sei onde mais que eu tava. Clássico. Não, e aí é o seguinte... Eu acho que tem outro ponto que eu vi, infelizmente, no seu story também. Qual é? Eu acho que tem uma coisa da torcida do Palmeiras por um tempo... Eu vi no story do Bruno, que eu tive que assistir. Sim. É que a torcida do Palmeiras, em algum momento... Você mandou palminhas, aplausos? Em algum momento, ela se desconectava, às vezes, dessa relação arquibancada e campo. Parecia mais frio. Isso. E com o ingresso até mais acessível em Barueri, eu acho que teve até uma oportunidade, uma conexão diferente da torcida com o elenco. Primeiro, você tem o clássico e como o gol sai, isso daí já é combustível. 90 e todos. Mas Ele é do Vitor Roque, dá mais combustível. O Vitor Roque, a tensão de vai ser... Teve um tempo que ficou anulado lá. 2 minutos. Aí você vai falar que não vai comemorar. E aí, quando o jogo é no Allianz, não vale tanto e tá um ambiente mais frio, reclama que a torcida não comemora no Allianz. Que é o Alienzo Park, que é o Cinemark Park, não sei das quantas, não é, Jailson? Aí vai no jogo, vai Barueri, baixa o ingresso. Aquela emoção toda não pode também?
Eu nunca tinha escutado Allianz Parque. Allianz Parque. Que isso, cara? Eu não tinha ouvido também, não. Eu não tinha escutado isso. Muito bom. Estão nos seus grupos. Eu tô primeiro aqui. Vixe. Então. Não, mas não é. Quando vai no Allianz, é um ambiente mais frio, reclamam. Quando vai em Barueri e aquela loucura toda, também não pode. Não, tá errado. Não vejo nada demais. Gente, é um clássico. Claro. Clássico, gols 90 e todos, como a gente tá falando, 2 minutos para validar o gol, da forma que foi o Vitor Roque brigando ali com todo mundo para conseguir botar a bola para dentro da rede. Quase coloca o seu adversário na zona de abaixamento. Não, e aí o que a Mari falou e é importante. Foi um acerto muito grande ter baixado o ingresso. Só que aí pena que já voltou no Allianz e o ingresso voltou a ser caro. Podiam ter aproveitado aí esse momento, né? De Abel Ferreira! Ele foi expulso, mas o time expulsou o São Paulo, hein? 1-0, Vitor Roque, que entrou no segundo tempo, definiu a partida. E o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro, tá com o time ajustado. Com o show do System of a Down no Allianz Parque neste final de semana, o torcedor palmeirense então lotou a Arena Barueri no clássico contra o São Paulo. Recorde de público na arena, 29.707 torcedores. E o Palmeiras levou perigo já no comecinho da partida. O lance que mais assustou o torcedor tricolor no primeiro tempo saiu dos pés de Estevão. O camisa 41 cortou quem apareceu pela frente e chutou à esquerda do goleiro. No segundo tempo, o Palmeiras seguiu no controle. Paulinho obrigou o Rafael a trabalhar mais uma vez. São Paulo saiu da inércia apenas aos 8 minutos da segunda etapa. Já vacilou, Ferreirinha só não marcou porque o Everton fez boa defesa. Já no confronto dos técnicos exaltados, Abel foi o premiado. Português foi expulso após muito reclamar de um cartão não dado a Alan Franco neste lance com o Estevão. O lance que o Abel foi expulso, nós só queremos amarelo ao jogador que lhe agarrou o pé e não o deixou correr. Mesmo perdeu a bola 3 segundos depois da gente viu que já ia em esforço, ou seja, nós só queremos o critério igual para todos, não andar agora marca, a seguir não marca e depois dá amarelo, depois não dá. Sem Abel no banco, o Palmeiras seguiu com as criações sem muita efetividade. São Paulo se defendia, tentava surpreender no contra-ataque, sempre barrados por Everton. Vitor Roque, que saiu do banco, fez seu terceiro gol consecutivo, após 12 partidas sem balançar as redes. Afastou de vez a seca e garantiu mais uma vitória no clássico contra o São Paulo. É o quadril, é uma esquerda aqui. É uma pra esquerda. Uma esquerda. Mais um pra esquerda. Isso aí. Agora, Vai deixar o tração da... Agora vamos lá no ataque, tá? No atacante é o ombro. Eu falei pro Veiga que falta 1 minuto pra jogar, tá? Não, por favor, por favor. Marca. Cebola, ok. Por favor. Posso confirmar? Ok, marca. Por favor. Tá marcado. Posso confirmar? Pode confirmar, pode marcar. Confirmado. Ok, deixa eu seguir até o final. Vai até o final. É esse jogador que faz o gol. Falta 1 minuto. Uma revisão factual, senhor. Factual, tá? Exatamente. Factual, gol. Deu linha sobre linha, decisão factual. Vitor Roque, o Tigrinho! Vitor Roque pro Verdão! Eles tiveram algumas claras, nós tivemos algumas claras. Eles tiveram situações claras, nós também. E aí passa a ser importante a eficácia. O rival ganhou bem, mas tenho que parabenizar meus jogadores. Jogamos bem com nossos recursos. O rival ganhou bem, por outro lado tenho que felicitar meus jogadores porque venimos fazendo esforço com nossos recursos, nossa ferramenta, o que mais se pode. Além de quebrar a invencibilidade do rival na competição, o Palmeiras passou de vez o número de vitórias em confrontos contra o São Paulo, independentemente da contagem. Na contagem do Verdão, são 121 triunfos alviverdes contra 120 tricolores. É o grupo, né? Trabalhamos firme, com muita humildade e agradecer também o torcedor que veio nos apoiar também, que é muito importante ter o apoio de cada um deles. E é uma conexão entre o grupo, todo o Palmeiras e com os torcedores também. Olha, só quem é torcedor de verdade sabe a emoção de ganhar um clássico. E você comemorar um clássico é lindo demais. E o torcedor do Palmeiras aguardou até o finalzinho da partida para soltar esse grito de vencedor. E os jogadores corresponderam, teve uma boa sinergia. E dentro de campo é nítido, Edu Dracena, que o Palmeiras não desiste. O time, ele batalha pelo resultado, pelo gol até o final. É uma das armas do Abel, Renato, até porque a mentalidade dos jogadores é muito forte. Independente do resultado ou não, quando está ganhando ou está perdendo, você vê que os jogadores sabem o que tem que fazer dentro do campo. Então você tendo essa consciência e essa confiança, vai acontecer as coisas naturalmente. É claro que ontem não foi um jogo vistoso, na minha opinião,
né, de grandes lances, de grandes jogadas. Mas foi um jogo brigado. O São Paulo também conseguiu marcar muito bem a equipe do Palmeiras. Haja visto que o Palmeiras não teve muita chance. Teve aquela do Estevam, né, uma jogada individual, mas muito escanteio, não teve aquela clara oportunidade de gol. Mas eu vejo com relação à persistência, à luta. E o Palmeiras foi premiado aí no final com o gol do Vitor Roque. O moleque em 3 jogos, 3 gols, né? Deu a volta por cima num jogo na Libertadores e agora nesse jogo, né, um gol importantíssimo para a equipe do Palmeiras. Então eu vejo assim, o Palmeiras, com relação à mentalidade, é muito difícil alguém bater o Palmeiras. Agora, a gente sabe que no jogo tudo pode acontecer. E a gente vê também o retorno de muitos jogadores importantes, Renata. Você vê o banco de reserva ontem do Palmeiras, é impressionante os jogadores que estão ali e pode ser titular em qualquer equipe. Então eu vejo assim, o Abel está sabendo administrar muito bem a equipe, ainda mais numa sequência de jogos que vem tendo, né, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil também, né, e você vê que com relação a essa bola aí do Everton é impressionante, né, que a gente fala aquela goleiro que pega a bola do jogo. Se ele toma um gol ali, não ia ser culpa dele, não ia ser nada, mas ele foi lá e conseguiu pegar um belo chute do Oscar e no finalzinho o Vitor Roque com a felicidade fez o gol. Ele te mandou um abraço, tá, Ronaldo? O Nhoque? É, o Vitor Roque, né, fez gols aí, mandou pra você. E eu te avisei, Cicinho. Eu te avisei que vocês iriam que a primeira derrota. Essa coisa assim de, não, invicto, estamos em invencibilidade, mas só com empate. Então a gente apresentou pra você, né, que o São Paulino, a derrota. Muito prazer, né, o São Paulino. Então, eu acho que mais nada, foi um jogo bom, Renata. Eu gostei, um jogo disputado. O São Paulo brigou, sim, valorizou, né, a vitória do Palmeiras, mas, né, a gente sabe que na hora do vamos ver, o Palmeiras está decisivo, o Palmeiras está confiante e segue o líder. São Paulo e Palmeiras, quando se enfrentam, normalmente Palmeiras e São Paulo, tem sempre um componente a mais, é um jogo amarrado, não tem um favoritismo, pelo menos nas últimas partidas tem sido assim, com algumas exceções. Cicinho, o São Paulo não tinha perdido no campeonato, estava segurando o empate até o finalzinho na Arena Barueri, diante da torcida do Palmeiras, e aí veio o golpe final, aquele banho de água fria e a definição do placar para o Palmeiras. Renata, próximo Choque Rei, eu já vou me fantasiar de Pateta. Por quê? Sabe por quê? Porque você foi brilhante quando você iniciou falando de Palmeiras e São Paulo, Choque Rei. Qual que é o maior prazer da torcida? Ver o quê? O seu time ganhar. Claro. E o São Paulo, nos últimos Choque Rei, tem entrado de que maneira? Para empatar. Então, o pateta que torce por vitória já vai vir de pateta. Porque o São Paulo não vai ganhar. Aí, prova disso é o quê? O treinador, ele escala o time, Zubeldia. É uma coisa. Não, é uma cornetada construída. Peraí, deixa eu me expressar. Deixa eu me esvaziar. Poxa, tô cheio. O Zubeldia, nosso amor continua, irmão. Mas assim, coloca o time pra ganhar. O Lucas Ferreira, os últimos 2 jogos, né, do São Paulo, ele entrou 15 minutos em um e 36 minutos no outro. O Lucas Ferreira, junto com o Ferreirinha, tem sido a válvula de escape do São Paulo. Aí a gente entra contra o Palmeiras, que o Palmeiras, intimidado pelo São Paulo, respeitando o São Paulo, prova disso é o quê? Que foi fazer o gol no último minuto, com a sua torcida a favor. E o São Paulo jogando de igual para igual. Então, coloca um time ofensivo, não chama o Palmeiras para cima, que é o que o Abel quer, é o que o time do Palmeiras quer. Então, o torcedor são paulino quer ver o quê? O São Paulo competir, porque o São Paulo é grande, não precisa entrar para empatar. O São Paulo pode entrar para vencer, Zubeldia, ok? Tamo junto nessa, mas por favor, eu não preciso ficar aguentando isso daqui. Mas que jogo que ele viu? Que jogo que você viu? O quê? Que jogou de igual para igual? Igual para igual na defesa. Peraí, o Palmeiras fez. O Palmeiras com o time titular fez gol 51 minutos. Se o São Paulo entra. Se o São Paulo entra para vencer o jogo, tinha mandado ataca. Solta aí, diretor. De perder, medroso. Ia tomar ataca. Mas não. Você não tá legal. Ô, negão. O São Paulo. Que jogo é esse? Mas aí a ataca foi pro lado
do Palmeiras. Então, Zubeldia, só essa pequena crítica construtiva. Vamos entrar para vencer, bota o Lucas Ferreira aí para aprontar a fumaça. Esse negócio de 2 laterais ali pro lado direito não dá. O Cédric, deixa ele mais atrás, sendo a surpresa, com o Lucas Ferreira revezando com o Ferreirinha. Você vê, o Ferreirinha foi o único que tentou algo ali. Então, se tem uma válvula de escape pro lado direito, a gente arrebenta o Palmeiras e surpreende o fenômeno Abel Ferreira. Não, ó, pronto, desabafei. O Paulista foi um pênalti que reclamaram. Foi. Agora vai falar o quê? Da grama sintética? Tava impedido. É, que tava impedido. Não, a grama sintética que prejudica, Edu, isso sem sombra de dúvida. No entanto, aqui, ó, eu poderia falar de outro jogador, mas como é o Lucas Moura foi poupado porque a condição física dele não dá para grama sintética. Também, se for analisar por outro lado, se quiser me contratar, eu volto a jogar. Posso jogar 10 minutos um clássico, 15 minutos outro. A pessoa pode escolher também jogar, mas é assim, grama sintética não é legal, mas também basta de se apoiar nisso, basta de se apoiar em arbitragem, méritos pro Palmeiras, mereceu ganhar, por quê? O São Paulo foi covarde na questão da escalação. Essa é a minha opinião. Ronaldo Giovanelli, você que nesse caso está neutro. Eu não acho que o São Paulo fez um clássico ruim, mas o Palmeiras, ele foi senhor das ações. O Palmeiras, ele foi até o final, batalhando pelo resultado, criando mais escanteios, se impondo. O Everton também fez suas defesas, o Oscar perdeu um gol que poderia ter mudado a história do clássico. Mas o importante no Campeonato Brasileiro é somar 3 pontos. E agora, o Palmeiras só pensa na Libertadores, que já está classificado, já está numa condição muito favorável. É um time que vem criando objetivos e pronto para o Mundial, Ronaldo. É isso que nós vamos ver, vamos comemorar, né? Todos os bares de São Paulo. Comemorar o quê? Comemorar todos os bares de São Paulo, do Rio. O controle remoto. Vai continuar aquela saga de ser Mundial. Isso aí. Ele quer ser palmeirense, ele quer ser palmeirense. Não, nós vamos fazer uma festa pra vocês se preparem. Agora eu entendo o Cicinho. Isso não é choro, não. Eu entendo o Cicinho, porque o São Paulo poderia ter jogado, né? Não vou falar um pouco mais, poderia ter jogado, porque no primeiro tempo o São Paulo teve o lado defensivo muito bem postado, mas ficou ali, marcando, girando a bola, algumas horas, mas marcou bem. O lado defensivo do São Paulo está um espetáculo, só que é o que o Cicinho falou, tinha que ter alguém para espetar, tinha que ter alguém para incomodar mais o Palmeiras, e tem jogadores para isso. As 2 principais jogadas do São Paulo são do pé de quem? De Ferreirinha. Então. Um chute que o Everton pegou e o outro passo pro Oscar. Se tem o Lucas Ferreira pelo lado direito. No entanto que todos os jogos, o Cédric é substituído, porque tá jogando fora da posição dele. Então, e é um bom jogador, é um bom lateral. Se bem que em 18 jogos aí deu uma assistência, mas Renato, é tão legal vendo corintiano e São Paulino se unindo. Eu tô fazendo uma análise contra o Palmeiras. Quem diria se Ronaldo Tô fazendo uma análise pura e perfeita. Agora alguém falou de arbitragem? Renata, passa o telefone do seu médico lá. Essa linha meu psiquiatra tá trabalhando muito. Para de querer aumentar o preço da consulta. Bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que venceu o time do São Paulo por 1-0, gol de Vitor Roque já nos acréscimos, né? Foi mais cachapante ainda nos finalzinho dos acréscimos ali. O Vitor Roque fez o gol da vitória, os caras que já estavam ali, né, quase que comemorando esse empate contra o time do Palmeiras dentro do Allianz Parque. O Vitor Roque vai lá e aí joga um banho de água fria ali no adversário e a torcida vai à loucura. O Verdão vence por 1-0 e se distancia 2 pontos aí do segundo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, que esse ano tá muito corrido, né? Tá muito concorrido ali, tá muito massa ali essas disputas ali pelas primeiras colocações, né? Palmeiras que venceu com um gol do Vitor Roque, que desencantou, né? Depois do primeiro gol, são 3 jogos, 3 gols, né? Fez o primeiro gol, depois na Libertadores e agora, né, são 3 jogos e com 3 gols consecutivos. Então, o cara realmente desencantou, né? Vamos ver se realmente ele desencantou de verdade na quinta-feira, né, que vai ter jogo aí contra o Bolívar. E o Palmeiras vai enfrentar aí o time do Bolívar com o mando de campo do time do Palmeiras. Então, eu acredito que nesse jogo, se o Vitor Roque realmente marcar mais uma vez, pode-se dizer que o Vitor Roque desencantou, tirou toda a nhaca aí que estava prendendo ele, realmente já se adaptou. Lembrando que o Vitor Roque saiu do banco e fez o gol da vitória, tá? Não jogou de titular, o Abel Ferreira tá ali dando aquela mesclada, porque a gente sabe que o Palmeiras hoje ele é favorito
tanto no Campeonato Brasileiro como na Libertadores. O Palmeiras também está buscando ali a melhor pontuação na fase de grupo da Libertadores, que assim na fase de mata-mata vai ali disputar todos os jogos da volta em casa, né? Mas lembrando, o que é que vocês acham aí que o Palmeiras, como foi a performance do Palmeiras contra o time do São Paulo, né? E lembrando que na quinta-feira o Palmeiras enfrenta o time do Bolívar, jogo válido pela fase de grupos da Libertadores, e no domingo o Palmeiras enfrenta aí o time do Bragantino fora de casa. O Bragantino também, que início do ano é aquela coisinha, né? Aquele cavalo paraguaio todo início de ano, que o Bragantino dá aquele trabalho, só que no final a gente já sabe o que é que vai acontecer, né? Mas no início de ano ele tá dando aquele trabalho. O Palmeiras pegou ele agora, no domingo às 6h30 da noite, vai enfrentar o time do Bragantino fora de casa, lá em Bragança Paulista. Mas e aí, o que é que vocês acharam do jogo de ontem? Né? Vocês acham que o Tigrinho vai fazer gol também contra o time do Bolívar? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!